Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro. A igreja celebra São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de Jesus, disseram sim ao seu chamado e foram fiéis até a morte e até a vida eterna. O evangelho para a nossa reflexão é de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. O evangelista nos conta que naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar. Esse gesto de ir à montanha era um gesto muito comum na época dos judeus, porque, segundo a tradição, Moisés recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos no monte, no alto da montanha. Abraão, o pai da fé, ofereceu sacrifício a Deus e quis também oferecer seu filho Isaque em sacrifício, também no alto da montanha. Elias encontrou-se com o Senhor também no alto da montanha. Então, esse era um costume. Acreditava-se que quanto mais perto do céu, mais próximos de Deus, porque Deus fez sua morada nos céus. E Jesus vai até o alto da montanha para rezar, para passar a noite toda em oração. Interessante observar isso, que Jesus dá um exemplo para nós. Tudo aquilo que Jesus nos pede, tudo aquilo que Ele exige de nós, antes Ele viveu. Ele nos convida a vivermos uma vida humilde, pobre e simples. E ninguém nesse mundo nunca foi, nunca será mais simples, pobre e humilde do que Jesus. Ele nos convida ao perdão, e Ele perdoou a todos, até mesmo na hora da cruz. E aqueles que o maltrataram, que o mataram, Jesus perdoa a todos. E Jesus nos convida à oração. E Ele passa não somente 15 minutos, meia hora em oração. Ele passa a noite toda em oração. E nesse momento, nessa noite de oração, Jesus rezava por aqueles que Ele iria chamar como apóstolos. Ele reza e pede ao Pai que o guie na escolha dos 12. E quando amanheceu, amanhecer é um novo dia. Amanhecer representa a renovação, como sempre dizemos, num dia de sofrimento, o outro dia pode ser melhor. Nada melhor do que um dia após o outro. Amanheceu, é um novo tempo, um novo dia. E Jesus então chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus mesmo escolhe. Jesus escolhe aqueles que são seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. Ele nos ama, Ele nos envia. E Ele então escolhe os 12 apóstolos com a missão de não serem melhores do que os outros, mais importantes ou ter um lugar de destaque, mas muito pelo contrário, chama os 12 para estar com Ele, para ouvir Sua palavra e levar a Sua palavra com testemunho da vida simples, com testemunho de uma vida pobre, em comunhão com Jesus, em comunhão com a igreja. E hoje, os bispos são sucessores dos apóstolos. Pedro tem como sucessor o Papa Francisco, que representa, que fala em nome da igreja, em nome de Cristo, na força do Espírito Santo. Foi assim que Jesus quis construir sua igreja a partir de pessoas concretas, de carne e osso. E quando Jesus então desceu da multidão com seus discípulos e apóstolos, parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Então a missão já começou. Não houve tempo para ficar perdendo tempo. Eles já começam a missão ali mesmo, aos pés da montanha.
e grande multidão está ali. Mas por que aquela multidão veio? Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Duas atitudes importantíssimas levaram a multidão até Jesus. Primeiro, ouvir. É impossível acreditar sem ouvir. A fé vem pelos ouvidos. Então, eles vieram para ouvir a palavra de Jesus, serem orientados por Ele, formados por Ele. E vieram também para serem curados de suas doenças, doenças físicas, psicológicas, emocionais. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, de egoísmo, de indiferença, de rancor, de ódio, todos foram curados. Começaram uma vida nova, se permitiram começar uma vida nova com Jesus. Se permitiram viver um pouco mais de paz, porque sabiam muito bem e experimentaram até com muita dor que uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido, vazia e pobre de sentido. E a multidão, disse Jesus, que a multidão procurava tocá-lo. A multidão queria tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Hoje nós conseguimos tocar a Jesus de forma muito especial na Eucaristia, na oração, na caridade, na vivência dos sacramentos da Igreja. Que nós possamos tocar a Jesus com a nossa participação na Igreja, com a nossa vida de fé e de comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.